Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins. E hoje neste Soundbite temos candidato Marcos Mendes. Viva Helena Pereira. Olá, viva. E viva Ana Sá Lopes. Olá, Ruben. Surpresa nenhuma, já se tinha confirmado na semana passada que Marcos Mendes ia apresentar a candidatura nesta quinta, fê-lo em Faf e cheio de bocas para tudo e mais alguma coisa, mas as principais foram dirigidas a Gouveia e Melo. Vamos ouvir. Que tipo de política deve guiar a presidência? A minha opinião é esta: o tempo que vivemos nem aceita política sem princípios, nem recomenda política sem experiência. Não é tempo de aventuras, experimentalismos ou tiros no escuro. Obviamente, aqui tiramos a conclusão com este som que Marcos Mendes quer uma presidência com um político e que o cargo é eminentemente político e, por isso, militares fora da presidência. É isto, a Helena Pereira, no fundo. Marcos Mendes veio mostrar-se contra a chegada à política de alguém que não fez carreira de político, é isso? Sim, Marcos Mendes já tinha colocado essa como um dos principais argumentos de campanha. Que é, não pode ser alguém, o Presidente da República tem que ser alguém muito experiente. Eu nem sei, eu acho que ele hoje nem utilizou aquela expressão de fazer as pontes, mas normalmente tem sido sempre, não é, fazer as pontes, porque conhece as pessoas e conhece as situações, e portanto agora a frase, este som que ouvimos agora, no fundo resume isso. Não pode haver não pode haver experimentalismos e tiros no escuro. Até poderia ter ido mais longe, não é? Mas pronto, Mas quis deixar muito claro que ele era um homem cheio de experiência política e que o cargo de Presidente da República é eminentemente político e, portanto, só faz sentido ser ocupado por um político de carreira. Não é? Na prática é isso que Marcos Mendes quer dizer. Sim, mas depois as principais bandeiras que Marcos Mendes escolheu neste discurso acaba por... calculo eu, muitas delas serão também referidas por Gouveia e Melo e os outros candidatos presidenciais, por exemplo. Não foi nada de extraordinário, nem muito diferente daquilo que é expectável, nem da ambição que normalmente são ou contêm os discursos de candidatos presidenciais, não é? E mais uma vez ele vinca com aquela frase de Sá Carneiro que a política sem ética é uma vergonha, não é? Quer dizer, eu acho que teve muito azar na escolha. Já estava anunciado que iria ser hoje o dia da apresentação da candidatura, mas Marcos Mendes acabou por ter muito azar porque lá está, uma coisa é os princípios e outra coisa é a prática. E Marcos Mendes entregou o cartão de militante do PSD numa altura em que o PSD também tem que ter uma conversinha sobre ética, não é? Uhum. Ana, já vamos perceber também que mecanismos é que Marcos Mendes quer, na prática, ter para poder... de certa maneira, evitar comportamentos desviantes de deputados. Foi isso que ele acabou por referir também neste discurso. Mas antes, deixa-me perguntar-te, Ana, se Marcos Mendes tem muito claro que o principal adversário destas eleições é Gouveia e Melo e que, por isso, grande parte do discurso foi precisamente a mandar indiretas a este protocandidato que ainda não o é. Sem dúvida. Por acaso acho que foi um bom discurso, genericamente um bom discurso, mas claro que foi a apontar a Gouveia e Melo, nomeadamente aquela dos experimentalismos, que Portugal não precisa de experimentalismos e tiros no escuro. É evidente que votar em Gouveia e Melo é um tiro no escuro, porque Gouveia e Melo não tem qualquer experiência política. Marcos Mendes, toda a gente sabe o que Marcos Mendes fez, não fez, deixou de fazer ao longo de 40 anos ou mais, até mais. Por acaso, no caso de Marcos Mendes, mais porque ele começou muito novinho. Gouveia e Melo é evidente que portugueses, conforme as sondagens nos dizem, estão encantados com Gouveia e Melo, mas Gouveia e Melo ainda não nos disse grande coisa sobre política, a não ser que quer cortar as despesas sociais para investir na defesa, não é? Não, grandes questões políticas ele ainda não. Agora, é evidente que sim, não podemos ter tiros no escuro é dirigido a Gouveia e Melo. A questão da ética também, porque os portugueses têm
aliás, Marcos Mendes também referiu isso, há um problema neste momento da credibilidade da política, grave, e é também por isso que figuras acima da política, ou ditas acima da política, como Gouveia Melo, também emergem com este peso. Marcos Mendes, de certa maneira, Ana, e pegando aqui no caso da ética, ele refere a importância de haver este mecanismo para suspender o mandato dos deputados que estão envolvidos em questões de ética, que sabemos que neste momento cabe muito à vontade dos deputados e muito pouco à vontade dos partidos, e depois vemos que há deputados que se tornam independentes no meio de acusações graves por terem tido comportamentos pouco éticos. Essa, para mim, é a parte mais complexa, frágil do discurso de Marcos Mendes. Porque se é verdade que a sugestão dele faz sentido, de cada partido deve ter, além da Comissão de Jurisdição e da Comissão Financeira, um departamento ético, acho que isso faz sentido. Já o mecanismo de suspender deputados que tenham comportamentos desviantes e eticamente censuráveis é muito complexo. Porque o que é o eticamente censurável? Uma coisa é a lei, nós sabemos, o eticamente censurável, por exemplo, na minha opinião, quase todas as intervenções de André Ventura são eticamente censuráveis. Ainda ontem chamou mentiroso ao Primeiro-Ministro. Isto é eticamente censurável. Eu acho que isto é muito complexo. Para já, a Assembleia da República já dispõe de uma comissão de ética. Portanto, isso existe. Eu acho que ele deve estar a convidar o PS, o PSD, enquanto ainda têm maioria, os dois, no Parlamento, para alterar alguma regra. Para suspender deputados eleitos pelo povo, com base, quem é que vai definir quais são os comportamentos desviantes? É muito genérico a referência a comportamentos desviantes. Se fosse uma coisa do género, poderem suspender se o partido retirar a confiança política no deputado. Era uma coisa mais fechada e compreendia-se melhor. Agora isto Mas assim... isso também, a confiança política também é demasiado abrangente, porque pode suspender retirando a confiança política por uma questão de ser arguido ou acusado, mas também se pode suspender por a pessoa votou de uma forma diferente do partido. E aí já não é legítimo, na minha opinião. Mas no passado, as guerras com os independentes, com os deputados que depois passam independentes, é quando normalmente retiravam a confiança política e a pessoa teimava em ficar lá. Mas não faz sentido. A Luísa Mesquita, que foi assim um caso com o PCP mais duro dos últimos tempos. Mas então aí tinha que se mudar completamente a lei eleitoral, porque acho que não faz sentido. Ou acabas que a possibilidade dos deputados terem o seu cargo, que podem passar a independentes. Agora, nesse sentido, eu acho que esse princípio de retirar a confiança política não faz nenhum sentido que seja esse o termo. Parece-me isto muito complexo, esta proposta de Luís Marcos Mendes. Não estou a ver a Assembleia por si suspender deputados que votem de maneira diferente do partido, portanto, isto não faz sentido. Nesse aspecto eu não concordo nada. Acho que isto é muito complexo. Acho que é daquelas coisas deste discurso todo, que até foi um discurso bom e claro, mas vai ser a coisa que Marcos Mendes vai ter que explicar melhor. O que é que queres dizer com isto? Porque senão fica uma boca, não é? E não é uma boca. Está feito por hoje. Um beijinho, até amanhã. Beijinho, até amanhã. Até amanhã. O Soundbites é um programa de Ana Salopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.